Boa tarde a todos. Perfeito. Queria inicialmente agradecer a todos vocês por estarem participando conosco dessa semana de radiologia. Esse é um momento de reinvenção para todos nós, então a gente está fazendo uma semana de radiologia que é um livre room, que você consegue acessar um stand virtual e tem vários conteúdos super interessantes no nosso stand. Então agradeço imensamente a participação de todos aqui presentes e nesse momento tão especial e marcante para a GE. Meu nome é Roberta Fernandes, eu sou responsável de produto, gerente de produto da linha Logic, que é a linha de ultrassom do portfólio da GE, voltado para atender radiologia. Tá? Estou aqui junto de alguns palestrantes que são nomes super importantes e parceiros para a gente, e já agradeço em primeira mão a doutora Cláudia Lemos, que é médica e chefe de serviço de ultrassonografia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, doutora em medicina pela Unifesp, é membro do titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e é uma grande parceira, uma grande médica que está sempre muito antenada, em tudo que sai de elastografia, tanto em congressos nacionais quanto internacionais. Então, realmente é um nome forte e que a gente traz aqui muito conteúdo para vocês. Muito obrigada, doutora Cláudia, por aceitar o nosso convite nessa apresentação. Agradeço também ao Dr. Pedro Moraes, que é médico assistente, membro da diretoria do setor de ultrassonografia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também é do grupo, gestor médico no grupo DASA, e tem muito a trazer para a gente, especialmente para o trabalho de doutorado em elastografia em tireoide, que está sendo em fase de finalização. Então, são dados super interessantes, usando um equipamento da GE, que é o Logic E9, que ele vai compartilhar conosco. Agradeço também imensamente ao Dr. Pedro por aceitar esse convite. Obrigado a você, Roberto, é um prazer. Muito obrigada. E o Dr. Luiz Pimentel também vai estar conosco nessa mesa de discussão de elastografia. Dr. Luiz é coordenador na Biopen aqui em São Paulo. Ele trabalha com medicina regenerativa, controle de dor e é membro titular no CBR, membro titular também, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual. E é um médico que vai trazer para a gente, não só a experiência de ultrassonografia geral, mas a experiência focada em terapia, em controle de dor, trazendo a elastografia aplicada a músculo esquelético, que é uma área super nova, então vai ser um conteúdo bem enriquecedor para todos. Muito obrigada, doutor Luiz. Eu que agradeço. A gente vai dar início, a ideia é fazer 3 sessões de apresentações e uma mesa de discussão com perguntas que vocês podem estar fazendo para nós. Aqui na plataforma do webinar, do Zoom, a gente tem o chat, onde já estamos cumprimentando algumas pessoas que estão conversando, e também temos o Q&A, Q&A, que é Question and Answers. Então, eu peço que todas as perguntas sejam, se possível, colocadas dentro do Question and Answers, e nós vamos estar respondendo a maioria delas, aí, dependendo do volume de perguntas, ao final da apresentação, tá bom? Então, por favor, doutora Cláudia, pode dar início. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Roberta. Para mim é um grande prazer estar participando desse evento, Agradeço muito a GE pelo convite, porque falar de elastografia para mim é falar de uma paixão, Eu tive o prazer de ter o primeiro equipamento da GE com elastografia Sharewave no Brasil, E desde lá, e desde a minha tese de doutorado, que a gente vem desenvolvendo cada vez mais essa nova tecnologia. Então, eu acho que assim, aqui no grupo, algumas pessoas, pode ser que não tenham conhecimento mais detalhado do método, então resolvi inicialmente falar um pouco, do método em si, para depois entrar no tema da elastografia hepática. Então, o que é a elastografia, Então, a elastografia, ela é a ciência de criar imagens não invasivas das propriedades mecânicas dos tecidos, Então, é uma metodologia que vai procurar interpretar, os achados das características teciduais associados à imagem, seja ela por ultrassom, seja ela a imagem da ressonância,
Então, ela é uma técnica não invasiva que vai avaliar a rigidez, né, a dureza desse tecido, se é um tecido macio, se é um tecido rígido, e quanto que esse tecido ele desloca frente a uma resposta, a uma força aplicada. Então, nada mais é, né, do que um método sonopalpatório. Nós estamos tentando reproduzir na imagem aquilo que o clínico faz no consultório, né, durante o exame do paciente. É só uma coisinha, essas telas aqui na lateral atrapalham um pouco, não sei. Deixa eu só tentar mudar aqui. Agora eu sumi. Tá, vou ter que ficar aqui assim mesmo. Ok. Então, eu acho que é importante a gente falar da história, né? O histórico da elastografia. A gente pensa que é um método muito novo, mas não. Desde 1990, esse método vem sendo desenvolvido, né? Inicialmente, durante vários anos, através da elastografia por compressão, né? A strain elastography. As publicações, né, na área médica iniciaram a partir de 96, 98, são as primeiras publicações com elastografia por compressão. E durante muitos anos foi a única metodologia disponível. Em 2001 veio o Fibroscan, né, que é a elastografia transitória, né, por isso que quando a gente vai estudar a elastografia hepática, a gente vê um grande número de publicações com Fibroscan, né? A gente vê que esse método está no mercado desde 2001. E em 2003 é que surgiram os métodos da elastografia por ultrassom através da Sharewave, que é a onda de cisalhamento. Os primeiros equipamentos, né, dispunham da Point Sharewave, que é aquela que você faz uma avaliação pontual da rigidez tecidual. E a partir de 2008, a Supersonic, né, desenvolveu um equipamento dedicado à elastografia, um equipamento fantástico, né, que gerou a Sharewave Speed Image, ou seja, ele gerou a imagem, né, conseguiu colocar o padrão de cor, o mapa de cor, naquilo que antes era avaliado apenas numericamente. E em 2014, a partir de 2014, né, foi quando foi lançado o primeiro equipamento da GE, né, foi um dos pioneiros na Sharewave Imaging, depois da Supersonic. E a partir de 2015 em diante, né, todos os vendedores, todas as marcas têm desenvolvido esse tipo de tecnologia em seus equipamentos. Então, aqui o importante é o seguinte: primeiro, nós vimos o grande número de publicações, né, com elastografia transitória, e porque também nós temos muito mais publicação com a Sharewave Speed Imaging da Supersonic do que com os outros métodos, né, mas isso vem crescendo cada vez mais. Esse trabalho eu só coloquei porque foi ele que me trouxe para a elastografia, né? Foi um trabalho publicado na Radiographics em 2007, falando da elastografia da próstata e da mama. Então, foram as primeiras áreas estudadas, né? Por quê? Porque são tumores de alta rigidez, né? Aquilo que a gente palpa. O nódulo prostático rígido, é aquele nódulo mamário rígido. Então, a gente busca, através do método, identificar de uma forma melhor, né, mais clara, aquelas lesões de alto risco. Dentro da elastografia, como nós já havíamos comentado, o primeiro método foi a elastografia por compressão, né, é o método mais utilizado. Ele está disponível na grande maioria dos equipamentos, né, ele já vem como um software nos equipamentos, desde os equipamentos mais bases até os high-ends. Ele produz, então, uma imagem baseada em como que o tecido responde àquela força compressiva, que pode ser exercida pelo transdutor, né? Essa compressão, na maioria das vezes, é feita com o próprio equipamento do ultrassom. Essa compressão pode ser feita por um pulso ARF, ou em alguns equipamentos a própria pulsação da carótida, né? O movimento respiratório, pode ser utilizado como a fonte compressora que vai gerar a imagem elastográfica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise comparativa daquela lesão focal que nós estamos avaliando e ver se essa lesão tem um padrão de rigidez maior, mais rígido ou menos rígido que os tecidos adjacentes.
Então, quando a gente utiliza essa metodologia, né, aqui é uma share wave por compressão, essa compressão é feita com o transdutor, né, a gente tem os movimentos aqui de compressão e descompressão, e isso, né, a gente avaliando uma lesão focal, vai nos gerar um mapa de cor, né, que todos têm uma barra lateral mostrando aqui para a gente o que é rígido, o que é macio, né, o hard, o soft, e a gente tem a capacidade, através do mapa de cor, de interpretar essas características da lesão em relação ao tecido adjacente. Então, é um método, né, a elastografia por compressão, ele vai nos permitir fazer uma avaliação qualitativa ou também uma avaliação semi-quantitativa quando a gente compara o percentual de compressão da lesão em relação ao tecido adjacente. E a metodologia mais moderna, né, a share wave, né, que é nada mais é que a onda de cisalhamento. Então, qual que é a grande diferença da elastografia por share wave? Esse estímulo compressivo, ele vem do transdutor, né? O transdutor, ele é capaz de gerar um pulso que vai formar, né, que vai deformar aquela região de interesse e gerar a onda de cisalhamento, que é a share wave. Com isso, ele vai permitir uma avaliação quantitativa através do cálculo da velocidade da progressão da share wave naquela região avaliada. Essa informação vai ser fornecida em metros por segundo ou em quilopascais. O equipamento é capaz de fazer essa conversão. Então, agora, com essa metodologia, nós temos uma avaliação quantitativa, né, que torna o método assim, mais robusto, né, com maior consistência, e que nos permite fazer segmentos e análises comparativas com uma melhor eficácia. Então, nada mais é do que isso aqui, né? O transdutor, ele vai emitir um pulso ARF, né? A gente ouve muito essa palavra ARF, né? Que é a força de radiação acústica. Então, ele vai produzir um pulso de alta intensidade. Esse pulso vai gerar um estímulo mecânico naquela região, né? Que vai provocar um deslocamento da share wave. Essa leitura vai ser feita num ROI adjacente. Então, nesse ROI é que a gente vai avaliar qual foi a velocidade de progressão dessa onda. Aí a gente vai comentar, mas nós estamos falando em velocidade, a gente usa quilopascais, né? Então, isso pode ser convertido, né? A gente que trabalha com o fígado sabe que o hepatologista prefere o resultado em quilopascais devido ao costume que ele tem com o FibroScan. O FibroScan, ele gera esse resultado em quilopascais. Então, o próprio equipamento, ele vai fazer o cálculo dessa elasticidade tecidual, que nada mais é do que 3 vezes a densidade tecidual vezes a velocidade da onda de cisalhamento ao quadrado. Então, quanto mais rígido for o tecido, maior vai ser a velocidade da progressão da onda de cisalhamento. Então, é através disso que nós vamos fazer a interpretação dos nossos achados. Uma coisa que é muito importante, né, eu acho importante a gente frisar aqui, essa questão da terminologia, porque os primeiros equipamentos que trabalhavam com point share wave chamavam isso de um pulso ARF, o ARF, é o método ARF, que era um exame com ARF. Mas o ARF não é uma particularidade de um equipamento, né? O ARF, ele é o pulso gerado em todas as metodologias que emprega a share wave, tanto a point share wave quanto a share wave image ou a share wave bidimensional, tá? E também a elastografia, a share wave, ela é utilizada na elastografia transitória. A grande diferença é que na elastografia transitória, esse pulso é gerado no transdutor. E na elastografia por ultrassom, né, esse pulso ARF, ele é gerado dentro do tecido da região a ser avaliada. Então, aqui só para exemplificar, né? Então, o que é a point share wave? Point é aquela avaliação pontual, né? Cada equipamento tem o seu padrão, tem a sua denominação,
Então, hoje, praticamente todos os vendedores têm esse método disponível e a gente vem vendo também cada vez mais esses vendedores vêm desenvolvendo também a tecnologia Sharewave bidimensional ou a 2D. Né? Então, a gente vê que a grande vantagem da 2D é que você gera um mapa de cor, né? E esse mapa de cor é o controle da qualidade da sua aquisição, né? Através desse mapa, você sabe se essa aquisição da imagem elastográfica que você está fazendo, ela é uma aquisição adequada, confiável ou não. Né? Alguns aparelhos têm alguns mapas de controle da qualidade, mas o mapa de cor em si, por si só, ele já fala, né, se essa aquisição está satisfatória ou não. Então, como toda metodologia nova, nós precisamos de nos guiar, né? A gente está começando a trabalhar com um método. Então, as sociedades, né, a Sociedade Europeia, a Sociedade Mundial de Ultrassom, vem tentando organizar todos esses conceitos nos guidelines. O primeiro guideline, publicado em 2015, né, fala sobre os princípios básicos e sobre as terminologias, né, um guideline muito importante que quem for trabalhar com a metodologia conheça bem. Em 2015 também, o segundo guideline da Federação Mundial foi a respeito da elastografia mamária. Em 2015 veio o da elastografia hepática. E em 2016 nós tivemos o guideline da elasto de tireoide e a de próstata. Então a Federação Mundial, até então, nós temos esses 5 guidelines. E o guideline de fígado, né, da elastografia hepática, foi atualizado em 2018. Também a Federação Europeia de Ultrassom vem acompanhando isso muito de perto, né, vem atualizando, né, foram os primeiros a lançar alguns guidelines, mas o mais atualizado sobre elastografia hepática foi lançado em 2017. E em 2018, eles lançaram o guideline que fala das demais aplicações da elastografia, né? Elastografia não hepática, aplicação da elastografia não hepática. Então, nós temos que acompanhar isso, né? O que a literatura nos orienta dentro de tantos equipamentos, de tantas metodologias, né? Como nós podemos aplicar da melhor forma na nossa prática diária. Então, entrando na parte específica da elastografia hepática por ultrassom, o que nós vamos avaliar, né, no fígado? O fígado é um órgão de grandes dimensões, né? O foco principal é o quê? É ver a rigidez desse tecido, que vai traduzir uma avaliação do grau de fibrose tecidual. Então, por que nos preocupar tanto? Por que foi uma das áreas que desenvolveu tanto na elastografia, né? A doença hepática crônica é um problema mundial e que vem crescendo cada vez mais. Mais de 500 milhões de pessoas no mundo são afetadas pela doença hepática crônica, os portadores de hepatite B, de hepatite C. E o grande problema da atualidade, né, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que vem aumentando cada vez mais, tanto nos Estados Unidos, Europa e mesmo no Brasil, já é um problema de saúde pública. Outros problemas como doenças alcoólicas, doenças autoimunes, as síndromes colestáticas. Então, nós temos uma gama muito grande de patologias que podem ser avaliadas por essa metodologia. E o que essas patologias têm em comum? Né? É essa sequência de processo. Então, aquele fator agressor, ele vai gerar um processo inflamatório que vai levar a uma destruição tecidual. O fígado é um órgão que tem uma capacidade de recuperação muito grande, né? Ele vai tentar regenerar e evoluir para a cura. Só que esse processo constante, né? Essa repetição, esse fator agressor se perpetuando, esse processo de cura já não vai ser tão eficaz e esse paciente vai acabar desenvolvendo algum grau de fibrose. A fibrose, como nós vamos avaliar aqui pela elastografia, ela é progressiva, né? Então, a gente vai acompanhar essa evolução da fibrose de mínima para leve e moderada e a fibrose severa, a cirrose.
Nós que trabalhamos com os métodos de imagem, para a gente fazer o diagnóstico da cirrose descompensada é muito fácil, né? Vem aquele fígado nodular, vem os comemorativos de ascite, os sinais de hipertensão portal. Agora, o que nós queremos, né? Nós queremos é fazer o diagnóstico da forma mais precoce possível, né? Se não conseguirmos pegar aqui nesse caminho, pelo menos que a gente consiga fazer esse diagnóstico antes que esse paciente entre num quadro de descompensação e para que esse tratamento seja mais eficaz. Então, diagnosticar um fígado assim é muito fácil por qualquer metodologia. Agora, esse fígado, será que ele tem um padrão de rigidez normal ou aumentado? A gente vê aqui nesses exemplos, são fígados que não têm alterações ecotexturais tão significativas, mas que têm valores altíssimos de rigidez, né? Então, é aqui que a gente quer fazer o diagnóstico ou antes que o paciente atinja esse ponto. Então, quem vai trabalhar com elastografia hepática, antes de iniciar o exame, você precisa conhecer o seu paciente, né? Você precisa conversar, você precisa de uma anamnese, você vai buscar qual é a etiologia, né, dessa doença, os exames laboratoriais que esse paciente dispõe, para você poder fazer uma correlação, né? Alguns achados que o médico tenha reportado no exame clínico. E aí você vai partir para o ultrassom convencional. No ultrassom convencional, você vai fazer toda a avaliação hepática, sistema porta detalhada e procurar achados adicionais, né? Como ascite, massas tumorais, quadros obstrutivos, sinais de disfunção cardíaca e mesmo sinais de hipertensão portal. Quando a gente vai interpretar os achados elastográficos, nós temos que conhecer o que pode e o que não vai interferir no nosso resultado, né? Nós sabemos que esse paciente pode ter esteatose, pode estar usando medicações, né? A esteatose já é sabido que não vai interferir na avaliação da fibrose. A congestão hepática cardíaca é um fator muito importante que vai gerar altos valores de rigidez sem que esse paciente tenha fibrose. Nós precisamos saber há quanto tempo esse paciente está em jejum, né, para a gente conseguir interpretar de uma forma adequada. E os achados, né, adicionais de exames laboratoriais e os achados do exame de imagem. Então, tudo isso vai ser muito relevante na interpretação dos valores que a gente vai encontrar na avaliação pela elastografia. Então, o que é o principal, né? O que eu quis colocar? Amanhã nós vamos ter uma aula específica de elastografia hepática, mas o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é o protocolo de exame, né? Então, tem que ser padronizado, todo mundo tem que trabalhar de uma forma homogênea, né? Primeiro, para que nossos resultados sejam confiáveis e segundo, para que esses resultados possam ser comparáveis, né? No segmento desse paciente, você vai precisar comparar com exames anteriores e esses protocolos, né? Esse exame realizado tem que ser um exame confiável. Então, eu coloquei, né, e detalhei um pouco mais esse trabalho, porque realmente foi o que estabeleceu, né, a nossa conduta, que foi uma reunião de consenso, né, da Sociedade de Radiologistas em Ultrassom. Nessa reunião haviam radiologistas, hepatologistas, patologistas, profissionais da ciência básica, físicos. Então, foi um consenso, né, de como trabalhar com a elastografia na avaliação da fibrose hepática. Um ponto importante, né, que ele colocou foi uma análise comparativa entre os diversos métodos, né? E aqui fica bem claro por que nós não podemos comparar resultados de métodos como o FibroScan, como os métodos por ultrassom, muito menos com a metodologia da ressonância, né? Em termos de valores numéricos. A gente vê que as frequências de pulso gerado em cada equipamento são muito diferentes, né? A gente tem uma tendência, eu já ouvi vários
profissionais falando de comparação, né, com o resultado, não. Você vê que a frequência de pulso emitida em cada um desses equipamentos é muito diferente. Então, a gente tem que saber qual que é a metodologia que a gente está trabalhando e utilizá-la da melhor forma possível. Ele padronizou bem, né, como realizar o período de jejum, posição, padrão respiratório, posição do ROI. E uma coisa muito importante, né, que eu achei desse resumo, ele fala que 10 medidas obtidas na mesma localização, né? Porque inicialmente a tendência era que você fizesse uma medida num segmento, outra medida em outro, mas não. Quer medir vários segmentos? Pode medir, mas faz 10 medidas em cada segmento. Então, nós vamos escrever aqui, né? Então, qual que é a técnica adequada? Primeiro, o jejum. Sabemos que a alimentação interfere nos valores de rigidez, né, pelas mudanças circulatórias que ela vai provocar. Então, esse paciente tem que ter um período de jejum mínimo de 4 a 6 horas, né, mínimo de 2, eu não faço com menos de 4 horas de jejum. Esse paciente tem que chegar na clínica, ele tem que ter um períodozinho de repouso, não pode chegar agitado, correndo e já ir direto para o exame, né, para estabilizar a sua parte circulatória. O posicionamento do paciente. O paciente em decúbito dorsal, com o braço direito elevado acima da cabeça, né? O máximo possível seria até esse braço esticado para facilitar o acesso intercostal, que é onde nós vamos posicionar o nosso transdutor. Precisamos orientar muito bem esse paciente em relação ao padrão respiratório, né? Porque a gente vai precisar que esse paciente faça uma pequena pausa respiratória para que essa aquisição seja adequada. Então, a gente sabe que o paciente tem uma tendência, quando você diz para de respirar, ele faz uma inspiração profunda e segura. Não, você tem que orientar que ele tem que apenas parar de respirar sem realizar uma inspiração profunda que pode interferir no resultado. Posicionamento do transdutor na região intercostal, né? E uma das grandes vantagens dessa posição é que na região intercostal você não vai exercer uma compressão importante no local, né? Porque se você tiver um efeito compressor do equipamento, você pode alterar o resultado, né? O valor obtido. E sempre no lobo direito, não realizar medidas no lobo esquerdo, porque no lobo esquerdo as pulsações cardíacas podem interferir na nossa medida, de preferência no segmento 7 e 8, mas muitas vezes a gente, dependendo do perfil do paciente, mais longilíneo ou não, a gente acaba fazendo no segmento 5 ou 6 sem nenhum problema. Então, quando a gente estuda com mais detalhes, né, a física da elastografia, nós sabemos que a penetração da shear wave vai até 7 centímetros da superfície. Então, quando vamos posicionar o nosso ROI, ele tem que estar no máximo a 6 centímetros da superfície, que a partir daí você já perde a qualidade dessa onda de propagação. E no mínimo 1,5 a 2 centímetros abaixo da cápsula, porque a cápsula ela gera artefatos de reverberação que vão interferir também no resultado. Tá? O ROI vai estar perpendicular à cápsula, vamos evitar vasos calibrosos, ductos, áreas de sombra de costela e vamos fazer todas as medidas na mesma região. Tá? Então, selecionei a área, posicionei meu transdutor, é ali que eu vou fazer todas as aquisições. O box de core, ele pode ser largo, mas a gente não pode ampliar demais, que às vezes você perde, né, em termos de qualidade, de resolução. Então, ele vai ser largo o suficiente para que não tenha tanta variação entre as nossas medidas. As medidas serão avaliadas de acordo com o seu critério. A maioria dos equipamentos nos fornece diretamente as duas medidas, em metros por segundo, que é a velocidade, ou em quilopascais, que é a rigidez. Então, sempre 10 medidas na mesma localização.
E não adianta pegar um box de cor e querer fazer 2, 3 medidas no mesmo box. Não, o padronizado é que sejam 10 medidas na mesma localização em 10 imagens independentes, né? Então, com isso, você vai diminuir a variabilidade entre as suas medidas. Com isso, a gente vai ter um controle de qualidade, que vai ser o IQR da mediana, melhor, né? Só antes de falar do IQR, nos novos guidelines, nos guidelines mais recentes, eles já colocam que pessoas experientes com elastografia bidimensional podem realizar de 3 a 5 medidas, tá? Porque o mapa de cor já é um ótimo controle de qualidade, nós podemos reduzir o número de aquisições. Mas para point share wave, sempre 10 medidas. Dessas 10 medidas, nós vamos utilizar a mediana e não o desvio padrão, porque a mediana, ela reflete de uma forma melhor a distribuição dessas medidas, né, sem interferências de valores extremos. E para controle de qualidade, sempre o IQR da mediana, que para quilopascais é de 30% e para metros por segundo é de 15%. Então, é isso daqui. Fizemos aquisição, uma imagem, uma medida, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa, o aparelho é rápido, as aquisições são fáceis, você vai fazendo e cada imagem você faz essa janela da cor e dentro dela vai entrar aqui o ROI da medida, né? Então, a gente vai posicionar a 1,5 centímetro da cápsula, no máximo até 6, 7 centímetros de profundidade, o box da cor, e aí o ROI da medida vai entrar aqui, geralmente a gente calibra para que ele entre sempre na mesma profundidade, né? Ele entrou aqui por volta de 5 centímetros, e ele vai calcular aqui dentro a média das velocidades, que posteriormente vai ser convertida na elasticidade, né? Então, ele vai nos dar um mapa com todas as medidas que foram feitas, vai calcular aqui é errado, é a mediana, né? Isso foi só na tradução do equipamento, e vai nos dar o IQR da mediana, que quanto menor, né, mostra que a qualidade dessa avaliação e dessas aquisições foi melhor. Uma coisa que a gente sempre tem muita angústia, né, e que foi bem colocada nesse consenso, é que os estágios de fibrose, eles se sobrepõem, né? A gente tem, não, o F1 é só F1, o 2 é só 2, o 3 é só 3, não. Esses estágios se sobrepõem. Então, algumas vezes a gente tem uma certa dificuldade de classificar de uma forma adequada esses pacientes, né? Então, a gente vê essa curva nos mostra muito bem, né, que avaliou aqui os valores da velocidade, da share wave, aqui as cores da classificação, né? Então, a gente vê que o que é cirrótico está muito bem definido, o que é normal está muito bem definido, mas que nesse intervalo aqui a variabilidade é muito grande, então a gente tem que procurar usar a melhor qualidade técnica para que a gente possa ser cada vez mais preciso nessa avaliação. Esse guideline colocou a tabela, né? Então, a gente vê um problema importante também, hoje em dia, que já está sendo solucionado, né? Que é essa diferença. Cada vendedor tem um cutoff diferente, né? Então, o que a gente precisa? Interpretar os valores obtidos de acordo com o equipamento utilizado. Então, a tabela da Siemens não serve para o Supersonic, que não serve para a Toshiba. Cada vendedor tem a sua tabela, o seu cutoff, e esse cutoff também varia de doença para doença. E essa tabela está crescendo, né? Então, a gente tem que acompanhar, você tem que ter um bom conhecimento do equipamento que você vai trabalhar, qual que é a tabela que você vai utilizar, né, para fazer essa avaliação de uma forma adequada. E pontos importantes na falha da aquisição das imagens, né? Então, não é assim bonitinho, colocou, saiu o box azulzinho, tudo certinho, não. O índice de falha é grande, então, por isso você tem que procurar cada vez mais melhorar a qualidade técnica do seu exame, né? Porque se você não utilizar uma técnica adequada, a imagem também não vai ser. Você precisa de uma imagem muito boa no modo B,
para que você possa aplicar a Sharewave de uma forma adequada. A falta do jejum, elevação de transaminases, né, o paciente com congestão, são todos fatores que vão influenciar no resultado. E fatores que não influenciam no resultado? A CIT, esteatose, não influenciam no resultado, mas influenciam muitas vezes na aquisição. Ó, aqui é só um exemplo de uma falha técnica. Você vê... Ah, não está rodando o vídeo aqui. Agora está. Então, por mais que você tente, que você acompanhe, você não consegue uma janela com preenchimento adequado para que você possa fazer uma interpretação correta da rigidez do fígado desse paciente. E a mesma coisa que a gente acabou de falar, a CIT não atrapalha, mas se a CIT for volumosa, o limite da penetração da Sharewave vai ser ultrapassado, então você não vai conseguir um box de cor adequado para fazer essa avaliação. Quando a CIT é um pouco menor, né, foi drenada, você consegue um mapa adequado. A gordura é um grande problema, ela não vai interferir no valor final, mas muitas vezes a dispersão que ela gera, ela vai nos dar um mapa de cor de difícil interpretação, e às vezes a gente não consegue. Outra coisa que a gente comentou, o local da medida. Então, aqui é uma medida correta, né, na transição entre o segmento 5 e o 8, que deu um 3,5 quilopascais. Aqui o mesmo paciente, a medida no lobo esquerdo, tá vendo? Deu 8,9, não podemos medir no lobo esquerdo. Se você incluir vasos do hilo, essa rigidez aumenta muito, você pega a parede de vesícula. Então, a gente tem que ter rigor na qualidade técnica do nosso exame, para que as nossas medidas sejam confiáveis e que a gente tenha condições de interpretá-las de uma forma adequada. Então, quais são os pontos principais, né? É um tempo muito curto para falar de muita coisa. Então, o que eu queria deixar aqui como ponto principal na realização da elastografia hepática? Primeiro, que os cutoffs são específicos de cada sistema e não podem ser comparados entre os diferentes equipamentos. Segundo, que esses cutoffs dependem da etiologia. Existem cutoffs para as hepatites virais, para a doença hepática gordurosa, para a doença hepática alcoólica, que num próximo consenso, provavelmente estão tentando unificar esses valores, mas por enquanto nós trabalhamos com cutoffs sistema dependente e patologia dependente. E esses valores, eles têm que ser interpretados dentro de um contexto clínico, não é um dado isolado, né? O hepatologista, e tomem cuidado, porque o hepatologista tem muito conhecimento de elastografia, né? Então, o hepatologista, ele vai estar ciente dos aspectos clínicos, da particularidade desse sistema de elastografia que você utilizou, né? De cada uma das técnicas em particular, para que essa interpretação seja feita da forma mais correta possível. Então, o que nós precisamos definir? Esse paciente tem ou não tem fibrose? Né? Tem fibrose? Vamos tentar graduar essa fibrose da melhor forma possível. E, principalmente, detectar ou descartar cirrose, né? Que é um diagnóstico muito sério, muito importante, que muda o prognóstico desse paciente. Então, por que isso? Porque aquele paciente sem fibrose, ele não necessita de um segmento imediato, dependendo da causa da doença hepática dele, né? Ele tem um segmento mais tranquilo. Ele tem uma fibrose leve a moderada, ele vai entrar num segmento contínuo. Agora, se a fibrose for severa, essa avaliação clínica e esse tratamento vai ser imediato. Né? Então, eu acho que deixar aqui que o ponto principal, né, da elastografia hepática é que vai permitir, né, vai nos permitir reduzir o número de procedimentos invasivos. Muitas vezes esse diagnóstico anteriormente era feito através da biópsia e também permitir que a terapêutica seja iniciada de uma forma mais precoce e com isso você tem uma melhora na sobrevida desses pacientes portadores de doenças hepáticas crônicas. Então, é o que eu tinha que colocar aqui para vocês, né? Então, eu passo agora a palavra, vamos deixar as perguntas para o final e vou passar a palavra para o doutor Rafael. Olá, obrigada, doutora Cláudia, pela belíssima apresentação.
A gente vai ter mais detalhes sobre fígado numa webinar amanhã, né? Então a gente vai poder ter tempo de explorar mais esse tema, que a gente sabe que tem bastante coisa para se aprofundar. Muito obrigada. Doutor Pedro, por favor, passo a palavra para você, para a gente começar falando um pouquinho de tireoide. Obrigada. Obrigado, Roberta. Tá tudo certo com o áudio? Estão ouvindo? Sim, perfeito. Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a GE pelo convite, na participação dessa Semana da Radiologia. O estado da arte, né, da elastografia é um tema que a gente se entusiasma bastante. Vamos agora passar para a tireoide, que é um tema de interesse pessoal, é o meu projeto de doutorado, é baseado na elastografia de tireoide. A gente já está finalizando o projeto, né? Já vamos publicar e estamos bem empolgados com toda essa repercussão. Eu começo a minha explicação com um questionamento que eu julgo ser o mais desafiador, né, para nós médicos, radiologistas, ultrassonografistas, que é a distinção entre a lesão tireoidiana benigna e maligna. Então, para isso, nós temos algumas ferramentas ultrassonográficas. A mais difundida, né, a mais utilizada é o modo B, que já existem vários guidelines que já estão o TIRADS, né, que tem criado, que está muito difundido atualmente. A complementação com duplex Doppler colorido, que nos dá informações adicionais à estratificação de risco do nódulo. E, mais recentemente, a elastografia vem ganhando força e somando aí nessas ferramentas ultrassonográficas para nos dar o que estamos chamando de ultrassonografia multiparamétrica, que vai fazer essa avaliação tripla aí do nódulo da lesão tireoidiana e vai nos dar informações para estratificação de risco dos nódulos tireoidianos. Então, como a doutora Cláudia muito bem explicou, existem algumas técnicas, né, de elastografia, e as técnicas que a gente pode utilizar na tireoide, ao contrário do fígado, é a strain, que é por compressão, e a shear wave, que é por onda de cisalhamento. Por ser uma estrutura superficial no pescoço, a elastografia por compressão strain funciona muito bem na tireoide, a gente pode e deve utilizá-la. Existem já vários guidelines, vários consensos da American Thyroid Association, da Federação Europeia, e o que a gente utiliza no nosso serviço, o que foi utilizado no meu projeto, foi o guideline proposto pela World Federation em 2017, que coloca a elastografia da tireoide como método promissor na estratificação de risco dos nódulos tireoidianos, né, dos nódulos suspeitos, e sempre importante salientar que é um método complementar à ultrassonografia convencional. Tá? Então a gente pensa naquela elastografia, naquela ultrassonografia multiparamétrica, né, complementar ao modo B e ao Doppler. A elastografia por compressão, que é a mais antiga, um pouco mais difundida, ela se baseia em uma pontuação visual, um visual scoring, que é um padrão de cores, que as principais classificações são as de Astério e Rago, vou mostrar na sequência. E além dessa classificação visual, como a doutora Cláudia explicou muito bem, nós temos podemos fazer uma relação, um strain ratio, que nós fazemos a relação do quão o nódulo é mais duro do que o parênquima tireoidiano adjacente ao nódulo, ou até mesmo que a musculatura pré-tireoidiana. A gente pode fazer essa relação com esses dois parâmetros, né? Então, a partir daí, nós temos uma avaliação semi-quantitativa, tendo valores mais tangíveis do que apenas um visual scoring. Então, o cutoff estabelecido pela World Federation é de 4,22, ou seja, se o nódulo for 4,22, duas vezes mais rígido do que o parênquima adjacente, ele tem alto risco para malignidade, com uma ótima sensibilidade e especificidade. Esses são o Visual Scoring, que eu tinha comentado, né, que é a classificação em cores, propostas por Hague e Astério, que nos mostra aqui o aumento, né, da elasticidade, o nódulo completamente mole, pouco rígido, e vai aumentando a sua elasticidade, e até chegar a um nódulo que é totalmente enrijecido, com a região adjacente também enrijecida. O Astério simplificou um pouco essa classificação, tá, colocando apenas 4 pontos, né, quatro classificações, padrões, apenas com um nódulo totalmente endurecido.
Recomendações técnicas, né, para a gente refinar o nosso exame. A gente sempre tem que ter em mente que a elastografia é uma imagem sobreposta ao exame de modo B. Então, uma boa aquisição de modo B gera uma boa elastografia, uma boa aquisição de elastografia. Para compressão, elastografia de compressão, especificamente, a gente precisa ajustar o foco. Então, sempre colocar o foco na região de interesse que a gente quer analisar. Usar um coxim sobre os ombros do paciente, assim como a gente faz na avaliação modo B. Pedir para o paciente fazer a apneia para evitar artefatos de movimentação. Fazer a comparação com o tecido normal, da tireoide adjacente ao nódulo. Se eu tenho muitas áreas de fibrose, de tireoidite, eu percebo que aquela avaliação do parênquima tireoidiana não está sendo adequada, eu posso utilizar da musculatura pré-tireoidiana para fazer a relação, a strain ratio. Fazer pelo menos 2 aquisições. Existem, como a doutora Cláudia falou, indicadores de qualidade que variam um pouco de aparelho para aparelho, mas a gente sempre tem que prestar atenção se esse indicador de qualidade está sendo efetivo e sempre fazer a minha aquisição com o indicador de qualidade no máximo, né, na sua máxima qualidade permitida pela elastografia. E a gente vai colocar o ROI sempre na mesma profundidade que o tecido, do tecido e do nódulo, né, sempre na mesma profundidade quando a gente faz a compressão. Na elastografia por shear wave, a gente não precisa se preocupar com isso. Na compressão, sim. E sempre utilizar, ao contrário do fígado aqui, a gente vai utilizar o maior ROI possível, pegando a maior parte do nódulo. Isso vai tornar nosso exame mais sensível. Alguns pontos de atenção que a gente precisa lembrar quando a gente estiver fazendo o exame, que nódulos profundos, nódulos com áreas císticas, calcificações grosseiras, eles são difíceis a avaliação deles, eu até consigo fazer, mas eu preciso evitar essas áreas, porque eu posso ter falsos negativos, falsos positivos, aliás, né? O nódulo pode ficar enrijecido não sendo uma lesão maligna. Nódulos acima de 3 centímetros, eles não podem ser avaliados por não ter um tecido de referência para fazer a comparação, o strain ratio. Áreas de fibrose em tiroidites, nódulos antigos, eles podem aumentar sua rigidez sem ser necessariamente uma lesão maligna, dando o falso diagnóstico, eu também tenho que evitar essas áreas. Nódulos superficiais, principalmente no istmo, que são protuberantes, né? Eles podem dificultar a aplicação da força. A gente chama isso de artefato de campo proximal, então isso dificulta a avaliação da elastografia. E a gente tem que tomar um cuidado especial com a carótida, pois a pulsação da carótida pode interferir na avaliação da elastografia, e para isso a gente precisa utilizar o plano longitudinal para fazer as nossas aferições na strain elastography. Algumas dicas. Experiência, claro, a gente precisa de pelo menos 1 a 2 anos de experiência para a gente começar a fazer o exame na rotina. Evitar os artefatos de movimentação, pedindo para o paciente prender a respiração, fazer a apneia. Evitar a pulsação da carótida, utilizando o plano longitudinal, né, e não o plano transversal. Usar sempre a barra indicativa de qualidade, que varia muito de aparelho para aparelho, mas é muito simples, é só quando ela estiver preenchida a gente faz a imagem. E pedir a colaboração do paciente para a aquisição das imagens. É importante a gente salientar, a gente tem em mente que as características ao modo B, quando suspeitas, e a elastografia não, vai prevalecer a indicação da PAF pelo modo B. O contrário não é válido. Então, a gente tem que ter sempre em mente que a elastografia é um método complementar à ultrassonografia convencional. Aqui um exemplo para vocês, um nódulo isocogênico, com um aspecto muito benigno, né, o modo B. A gente fez a elastografia, foi feita a punção, veio um nódulo Bethesda 2. Na elastografia, a gente pegava essas áreas mais endurecidas do nódulo. Por que isso estava acontecendo? Aqui a gente precisa olhar 2 coisas. A barra aqui de qualidade, ela está completamente preenchida, então essa elastografia, né, essa imagem elastográfica, ela é efetiva, eu posso utilizar. E aqui a minha barra de cores, né? Isso é variável de aparelho para aparelho, eu posso mudar. A padronização que é mais utilizada é o padrão que vai do vermelho ao azul. Aqui está invertido, porque a gente fez a padronização assim no nosso estudo. Então, o vermelho aqui está soft e o hard, né, que é o endurecido, o azul está soft e o hard está em vermelho. Então, aqui eu vejo que esse nódulo ele tem muitas áreas em vermelho, muitas áreas endurecidas. Por que isso está acontecendo? Esse é um nódulo que está bem anterior aqui à cápsula e vocês percebam que ele faz um abalamento aqui anterior. Então, aquele artefato de campo proximal me atrapalha aqui. Eu tenho que evitar isso, né? Angular o transdutor, enfim, evitar essas áreas que estão muito próximas, né, do transdutor. Aqui, uma calcificação grosseira que apareceu como rígida, então essas áreas de calcificação têm que ser evitadas também na minha avaliação.
E aqui uma área cística também aparecendo como uma lesão rígida, né? Ela deveria ser mole, mas aqui o meu aparelho acusou como uma área rígida. Essa é uma limitação da elastografia por compressão. Passando agora para elastografia por T-wave, né, pela onda de cisalhamento, a doutora Cláudia explicou muito bem a física, né, da elastografia. É muito simples, né, o transdutor, a compressão que era antes feita manualmente, né, pelo operador, agora o próprio aparelho vai lançar um impulso, né, de força de radiação acústica, que a gente chama de ARF. Esse impulso vai causar uma vibração, né, no meu tecido, no nódulo em questão. Essa vibração vai causar uma onda lateral de cisalhamento, que é a shear wave. A velocidade de propagação da onda de cisalhamento vai nos dar uma medida quantitativa da rigidez da lesão. Tá? Isso vai ser codificado em um mapa de cores, tá? Que vai ficar dentro desse meu field of view aqui. Isso é ajustável também, eu sempre tenho que deixar o maior possível. E a partir daí eu posso pegar regiões de interesse, né, ROIs, em qualquer local desse elastograma para fazer a relação, a deformação absoluta do nódulo, a razão com o parênquima tiroidiano adjacente, a razão com a musculatura pré-tiroidiana. Posso fazer o que eu quiser dentro desse field of view. Algumas características, né, da elastografia por shear wave. A velocidade da onda de propagação ela pode ser relatada em metros por segundo ou em quilopascal. Então eu tenho que padronizar o meu exame. As estimativas elas são diferentes, o cálculo é diferente, eu preciso fazer uma medida diferente, então eu tenho que decidir o que eu quero. Eu quero usar o metros por segundo, eu quero usar quilopascal. Os endocrinologistas, né, e o cirurgião de cabeça e pescoço parece que se familiarizam mais com as medidas em quilopascal. Tá, então, é importante a gente escrever qual guideline a gente está usando, qual é o cutoff. Os cutoffs são diferentes para uma medida e outra, em metros por segundo quilopascal. Então, é muito importante colocar no laudo o que a gente está usando. Os transdutores que vêm com a tecnologia shear wave normalmente são os de 9 MHz. Então, se você quiser saber se o seu aparelho tem, ou se não sabe se o aparelho que você está usando tem, procure no de 9 MHz, não no de 12 a 15, né? No multifrequencial normalmente não tem, tenha por compressão. A gente tem que ter em mente que quanto maior o ROI, menor vai ser o desvio padrão. Então a gente tem que sempre usar o maior ROI possível, pegando a maior parte do nódulo possível. E no caso da elastografia por shear wave, o foco é automático. Então a gente não precisa ter essa preocupação de ajuste de imagem. Algumas limitações. Então a velocidade de até 9 metros por segundo, isso não chega a ser uma limitação, porque as velocidades dos nódulos tiroidianos de propagação, né, da shear wave speed para a tireoide costuma ser bem menor do que isso. O alcance, né, do impulso ARF, que é lançado pelo transdutor, é só até 5.5, que também não é uma limitação muito grande, é só quando tem muitos nódulos profundos, ou quando o paciente é obeso, às vezes dá uma limitação de profundidade. Nódulos que são muito grandes, né, também podem sofrer aquele artefato de campo proximal, principalmente nódulos no istmo. Nódulos muito pequenos e profundos, às vezes também o ARF não chega muito bem. E calcificações e cistos também devem ser excluídos da análise, assim como na elastografia por compressão, eles dão muito artefato e dificultam o nosso exame. Alguns exemplos aqui para você. Aqui o artefato de campo proximal, um nódulo no istmo, causando aqui um abaulamento das estruturas adjacentes. Eu percebo aqui que essa área é uma área artefatual, ela está sofrendo uma compressão maior. Então, essa área, se eu quiser fazer uma relação nódulo musculatura pré-tiroidiana, eu tenho que evitar. Tá? Então, eu sempre faço numa região mais adjacente aqui. E aqui um nódulo com uma grande área cística, mostrando que o ARF não passa muito bem pela área cística, aqui até na região mais posterior está pegando um pouco melhor. Então, eu tenho que evitar áreas císticas para fazer a minha aferição. Algumas recomendações para a gente refinar o exame. Então, sempre fazer de 5 a 10 medidas, tá? No fígado a gente tem mais para próximo de 10. Na elastografia, na tireoide, a gente percebeu que 5 medidas já são suficientes. A gente faz sempre uma média aritmética das medidas. Mas quanto mais medidas, é claro que o exame vai ficar mais sensível. Tá? A razão, né, a strain ratio, pode ser calculada ou com o parênquima adjacente ao nódulo, ou se eu tenho uma área de fibrose, aquela tireoidite difusa, eu posso utilizar a musculatura pré-tiroidiana, a musculatura adjacente. Então, é importante lembrar que a rigidez medida em metros por segundo é diferente da rigidez medida em quilopascal, então eu tenho que decidir qual que eu vou escolher. O cutoff é diferente, eu preciso escolher ou uma ou outra. Sempre utilizar o indicador de qualidade, que na maioria dos aparelhos é só a gente ver se o mapa está todo completo. Alguns aparelhos eles têm um mapa de indicação de qualidade
parecido com o da Strain Elastography, mas é só a gente ver se o nosso mapa está tudo preenchido. Artefatos de movimentação também são reduzidos, pedindo para o paciente fazer a apneia, prendendo a respiração. E a gente tem que tomar cuidado com a pressão excessiva no transdutor, principalmente em nódulos que têm uma protuberância, né? Nódulos no istmo e nódulos anteriores, porque isso pode aumentar a rigidez dos tecidos. Evitar aqui a hiperextensão do pescoço, porque isso enrijece a musculatura. A gente percebeu no nosso estudo que, tirando o coxim, uma hiperextensão leve do pescoço já era mais que suficiente. Isso me permite fazer a razão com a musculatura pré-tiroidiana de uma maneira muito, muito mais fácil, né? A musculatura não fica enrijecida. Evitar aferir o índice de deformação naquela região anterior que eu mostrei para vocês, aquela área de artefato, evitar áreas cíticas e calcificações, orientar a respiração tranquila e ou apneia em muitos casos. E o importante, sempre mencionar o aparelho, a elastografia, assim como o Doppler no início, tem um problema muito sério de padronização, né? Os aparelhos, eles ainda não são padronizados. A doutora Cláudia mostrou a diferença dos aparelhos, né, de megahertz, enfim, ainda falta a padronização dos fabricantes. Então a gente tem que colocar o aparelho que a gente fez, o fabricante, o guideline que a gente se baseou para colocar o cutoff. A gente utiliza o da World Federation, mas existem já inúmeros guidelines. Então a gente tem que sempre colocar isso no nosso laudo. Aqui os valores de referência propostos pela World Federation, eles variam um pouco porque eles pegaram vários estudos que utilizaram vários aparelhos diferentes. Então, os tecidos tiroidianos normal, né, do parênquima tiroidiano, varia mais ou menos entre 2,47, né, 2,5, mais ou menos 0,6. E se a gente transformar isso em quilopascal, 24 quilopascal. Nódulos benignos tem uma relação mais ou menos, né, a share wave speed de 2,4. No nosso serviço a gente chegou esse valor um pouquinho maior de 3,1. E se a gente passar para módulos, né, para quilopascal, vai para 22,7, no nosso serviço um pouquinho mais alto, 31,8. O importante é a gente ter em mente que a relação nódulo benigno com parênquima tiroidiano normal é aproximadamente 1. Nódulos malignos, então, aumenta esse share wave speed para até 4,7, no nosso estudo 4,2, passando para quilopascal 60 até 66, né, de 34 a 66, dependendo do aparelho. No nosso estudo, a gente achou um valor intermediário de 42. Então, a relação, utilizando o quilopascal acima de 1,5, né, do nódulo maligno para o parênquima tiroidiano adjacente, a gente pode considerar que aquele nódulo tem um risco aumentado para malignidade pela elastografia. Aqui alguns exemplos, um nódulo que veio à punção Bethesda 4, depois ele foi operado e veio um adenoma folicular, um nódulo assim, bem grande, tinha um pouquinho de parênquima aqui, a gente conseguiu fazer elastografia. Como a gente não pegava o nódulo na sua totalidade, a gente teve que fazer várias tomadas, nesse caso a gente fez umas 15 medidas do elastograma. E mostrando aqui que o parênquima adjacente está até um pouco mais duro, a gente percebe uma área de tiroidite aqui, está um pouco mais enrijecido do que o nódulo. Então, a relação aqui, tanto em metros por segundo como em quilopascal, fica muito baixa, né? Muito abaixo de 1. Então, esse é o nódulo que a elastografia é um nódulo benigno, né? Sem risco de malignidade. Por outro lado aqui, um nódulo que a punção veio Bethesda 4, ele operou, veio um carcinoma folicular. Antes da cirurgia, obviamente, a gente fez elastografia, então o mapa de cores já me mostrava um nódulo completamente enrijecido, né, vermelho, mostrando aqui a minha barrinha de compressão, que o vermelho aqui está para hard, então um nódulo bem endurecido, parênquima adjacente um pouco mais amolecido. Fazendo a relação aqui com o parênquima adjacente, eu tenho uma relação tanto em metros por segundo como em quilopascal acima de 1,5, então um nódulo com risco grande de malignidade. E fazendo aqui a comparação com a musculatura, aqui ó, eu usei essa região um pouco mais lateral ao nódulo, não usando a região imediatamente anterior, mostrando aqui também uma relação aumentada tanto em metros por segundo como em quilopascal. Como a gente está fazendo o protocolo, a gente sempre faz as duas medidas em metros por segundo e quilopascal. A gente teve resultados bons com as duas medidas. Então, o que a gente faz, o que a gente pode utilizar da share wave speed? Elastograma, que é o mapa de cores, o valor absoluto, né, do nódulo, da rigidez do nódulo, a comparação do nódulo com o tecido tiroidiano adjacente e a comparação do nódulo com a musculatura pré-tiroidiana. Então, pegando esse gancho aí da elastografia, né, dessa crescente utilização da elastografia na tireoide, nós pegamos
os nódulos de citologia indeterminados, Bethesdas 3 e 4, que chegam até 30% de todas as funções. Tá? Esses nódulos, em sua maioria, são operados porque é a ressecção cirúrgica que é o gold standard para fazer a análise histológica. Só que desses casos operados, 20% são carcinomas foliculares. Então, 80% são operados inutilmente, né? Eles poderiam ser seguidos. Então, a gente pegou isso em parceria com a GE. Nós criamos o nosso protocolo de pesquisa, que é o meu projeto de doutorado, que é a contribuição da elastografia, 2D Sharewave, na predição de risco dos nódulos da tireoide de padrão determinado, que são esses foliculares 3 e 4, a citologia, e fizemos a comparação com os achados histológicos. Então, os nódulos, depois de avaliados por nós, foram operados. Então, o nosso objetivo era de identificar os nódulos suspeitos para malignidade, dentre esses com padrão folicular, os Bethesda 3 e 4, por meio da elastografia. Então, a gente queria um cutoff para dizer que aquele nódulo tem um risco aumentado ou diminuído, ele poderia ser seguido, tá? Nos casos dos foliculares. Então, nós fizemos a avaliação em 89 nódulos, 85 pacientes, 62 foram operados, já fizemos a análise histológica e análise da análise do perfil, né, desses nódulos, 42% carcinomas. Nós criamos o nosso próprio padrão de elastograma, né, baseado naqueles critérios que vieram na elastografia por compressão. O nosso padrão de cores é de 4, classificação de 4 padrões, que vai de 1, que é um nódulo completamente amolecido, né, que não tem áreas enrijecidas, a 4, né? Então, o 2 tem menos de 50% de áreas endurecidas, 3 de 50% a 90% de áreas endurecidas e o 4 acima de 90% de áreas endurecidas. Após a análise histológica, a gente percebeu que nódulos com padrão 3 têm até 68% a mais de chance de serem malignos e nódulos com padrão 4 até 108% a mais de chance. A sensibilidade e especificidade do estudo foram boas. Após isso, a gente fez a análise a gente chamou de SWE, né, de Share Wave Index do nódulo, né, o valor absoluto da deformação do nódulo, que ficou em 3,6 metros por segundo ou 42 kPa, com sensibilidade e especificidade boa também. E a gente ficou bem feliz que ficou muito próximo, né, do proposto pela World Federation, que é de 3,6, tá? Então a gente ficou num valor muito parecido com esse nódulo maligno proposto pelo Guideline de 2017. A comparação com o parênquima tireoidiano adjacente, o valor de corte de 1,36 quando utilizado metros por segundo e 1,81 quando utilizado quilopascal. Sensibilidade e especificidade muito boa também, muito próximo aos valores propostos pela World Federation, que era aqui de 1,4, essa relação. E a gente foi mais além, né? Essa foi o nosso pulo do gato, que a gente fez a avaliação com a musculatura pré-tireoidiana também. Esse foi, na verdade, o nosso melhor valor, após análise estatística, a gente teve um melhor resultado. Então, quando a gente utiliza metros por segundo, o cutoff de 1,22, quilopascal 1,53. Então, foi a nossa melhor sensibilidade e especificidade. Tá, então, nossa pesquisa concluiu que a elastografia por Sharewave, 2D Sharewave, demonstrou ser uma ferramenta útil na predição de risco nesses grupos, né, de padrão folicular, que foram os Bethesda 3 e 4, e sempre colocando como um método complementar à ultrassonografia convencional. Então, eu faço a minha ultrassonografia modo B, Doppler, e complemento com a avaliação elastográfica, fazendo essa análise multiparamétrica. É claro que a gente precisa ter uma padronização de aparelhos para difundir melhor, né, de fabricantes, de parâmetro, para difundir melhor a elastografia e aumentar o nosso N, claro, para melhorar a nossa sensibilidade do estudo. Então, aqui para finalizar, um quadro comparativo entre a elastografia por strain e 2D Sharewave. Então, elastografia por strain é a força manual aplicada pelo operador. Já na 2D, o aparelho vai lançar um impulso ARF, né, então eu não preciso fazer nada, então já reduz esse viés, que é de reprodutibilidade da strain, já fica melhor a minha avaliação. Mapa de cores da rigidez na strain, eu posso mudar, né, se vai do azul para o vermelho, do vermelho para o azul. A padronização que a gente vê mais é vermelho para lesões amolecidas e azul para lesões mais endurecidas, mas isso não é uma regra. E na 2D, a gente tem do azul para o vermelho a padronização que a gente mais vê. Para a gente fazer a análise se a compressão é efetiva, nós temos a barra indicativa, né, de compressão, e no caso da 2D Sharewave temos um mapa de propagação ou o ROI, a região, o Field of View, né, que é aquele quadradinho todo preenchido. Isso já me mostra que o meu elastograma foi bem feito. A razão
o strain ratio, né, que é a relação na strain de 4,22 e na 2D Wave são aqueles valores que eu passei. Então, o valor absoluto para malignidade, 34,5, a relação com parênquima de 1,4, a relação com músculo de 1,53. Isso utilizando o quilopascal, que foi o nosso melhor resultado, é o mais difundido, é o que os médicos gostam mais de ouvir. A gente sempre utiliza quilopascal. Na classificação, na elastografia por strain, nós temos o visual scoring, ou essa relação, né, do strain ratio, e na 2D Wave temos a aferição em quilopascal em metros por segundo, sempre tendo em mente que são diferentes, tá? Então, você escolhe uma e trabalha com ela. Strain, 2 aquisições, na Wave, pelo menos 5 aquisições, 5 a 10, a gente faz uma média aritmética, e nos 2 métodos a gente prefere o plano longitudinal pela pulsação das carótidas, evita áreas císticas e calcificação e pede para o paciente fazer apneia e hiperextensão leve para refinar o nosso exame. Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Queria agradecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o meu e-mail, vocês podem mandar as dúvidas diretamente para mim. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro, por compartilhar o conteúdo, Roberto. foi excelente. Então, agora, vamos convidar o Dr. Luiz Pimentel para compartilhar o conteúdo, então, sobre músculo esquelético. Ok. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade dada pela GE e vou passar um pouquinho da minha experiência da elastografia no músculo esquelético, né? Eu não tenho conflito de interesses em relação à apresentação. É um tema que tem crescido muito nos últimos anos e eu já trabalho no músculo esquelético já há uns 25 anos. A elastografia em músculo, acho que uns 3 anos. As aplicabilidades, né? Estudo de tendões, entes, tendíneas, bursas, ligamentos, ventres musculares, trajetos neurais, tumores de partes moles, diagnósticos diferenciais, etc. Né? Acompanhamento evolutivo de lesões. Isso é muito interessante, principalmente no que eu estou fazendo agora e que muita gente vai passar a fazer, que eu acho que é uma ciência do momento e do futuro, que é a medicina regenerativa, porque a gente tem como acompanhar o status fisiológico das lesões, né, evoluções em termos positivos ou negativos. A avaliação elastográfica, usando uma lógica, né, em tecidos moles, que o endurecimento tanto vai apresentar uma característica mais fibrótica ou mais maligna numa tumoração, no músculo esquelético ela vai acontecer de forma diferente, porque quanto mais, no caso do tendão, por exemplo, ele é rígido, né? ele é inelástico, então quanto mais elástico for, mais degenerado ele estará, né? Uma dúvida que me surgiu no início, eu falava, bom, mas espera aí, a elastografia, eu tenho uma análise ao Doppler, eu vejo a atividade inflamatória, então qual é a diferença? Será que tem diferença para a elastografia? E esse caso que eu vou apresentar, eu vou me basear assim, muito em casos, experiência pessoal. Esse caso que eu vou apresentar é muito interessante, que é o tendão calcâneo, no caso, os 2 tornozelos, mesmo paciente. Então, o modo B, eu tenho uma área hipoecogênica, que já demonstrava bem uma atividade, a lesão, no caso, e ao Doppler de amplitude, eu tenho uma vasta vascularização intratendínea, né? Quando eu fiz a elastografia, esse tendão que estava bem vascularizado, ele quantitativamente ele apresentava um grau de um aumento da elasticidade em cerca de 2,5 vezes.
Também faço o elastograma, vou até falar melhor depois, que é interessante, a gente vai usar isso muito na medicina regenerativa, até para acompanhar procedimentos guiados por ultrassom, agulhamento, intervenções com agentes biológicos, tudo isso guiado por ultrassom. Então, essa área, esse elastograma vai se tornar muito importante. Mas aí, voltando a esse caso, eu tinha um tendão mais vascularizado. Eu falei, vamos ver o que a gente vê na elastografia. Quando eu fui fazer análise na região contralateral, eu tinha também ao modo D. Eu tenho uma área demonstrando lesão tendínea, com um único polo vascular. Falei, bom, então esse tendão aqui está melhor. E, na verdade, para minha surpresa, na época, ele não estava melhor. Ele estava mais degenerado. Provavelmente ele passou por uma situação de maior atividade inflamatória e agora ele estava numa situação de aumento de elasticidade muito maior, chegando a 5 vezes a elasticidade tendínea comparado ao tendão dito normal ou mais inelástico. E aqui a gente tem a área do elastograma, né, delimitando bem essa região. Eu estou frisando bem isso, porque eu acho muito interessante, porque isso aqui vai nos nortear para os procedimentos intervencionistas guiados por ultrassom, essa área aqui que a gente vai trabalhar bastante, e também nos eletrofísicos. Bom, vou apresentar alguns casos clínicos, né? Essa aqui é bem light, é uma lesão de tendão supraespinhoso, causando uma lesão bem pequenininha, justa articular, causando uma delaminação, vai do terço proximal ao terço médio. E ao elastograma, eu vejo um aumento da elasticidade justa, lesão intermediário, né? Quando eu faço a relação, essa área, ela está, em relação ao tendão normal, ela está 2,5 vezes mais elástica. Essa até é uma paciente que é bióloga aqui da clínica, e depois eu vou fazer o segmento dela, depois do tratamento regenerativo. No segundo caso clínico, a gente já tem uma situação interessante, porque eu tenho acompanhamento desse caso. É um nadador de 37 anos de idade, sexo masculino, e ele tem uma lesão, também causando uma delaminação, lesão intratendínea, terço proximal do supraespinhoso, atingindo até o terço médio. E a pena que aqui esteja encoberto, mas formando uma área, um mosaico, e na área adjacente à lesão, a gente tem uma área soft, né, demonstrando um bom aumento da elasticidade. Quantitativamente, essa área estava em 4,8 vezes mais amolecida do que o tendão, a porção mais rígida tendínea. Após, eu queria fazer esse acompanhamento 4 a 6 semanas após a primeira análise, mas aí veio a pandemia. Então, eu fiz com 10 semanas, foi feito o que nele? Foi colocado agente biológico, ácido hialurônico, guiado por ultrassom, foi feito agulhamento, dry needling, né, guiado por ultrassom também, e agentes eletrofísicos. E o que a gente encontrou de interessante? Aquela área de lesão diminuiu um pouquinho, continuou hipoecogênica. Eu pensaria assim, bom, mas ainda há uma ruptura. Doppler nunca foi positivo, tá? Pelo menos de forma significativa, mas quando eu fiz a avaliação quantitativa, eu vi que na área da lesão estava 2 vezes menos elástico do que o tendão dito como normal. Ou seja, aquilo ali que parecia área de lesão, na verdade, é tecido cicatricial, um tecido bom que está cicatrizando bem. Eu não tenho aqui, mas a região contralateral, que não foi feito dry needling,
ele estava com tecido, aumentou, tecido também foi feito agente biológico, foi feito, mas não foi feito dry needling, e o tecido estava, quantitativamente, elevou-se em 4,5 vezes, ou seja, 4,6, ou seja, na verdade, está formando um tecido que eu imagino ser fibrótico, o que não é interessante, mas a gente tem como ter esse acompanhamento. No caso clínico 3, é um triatleta, sexo masculino, 33 anos de idade, a queixa dele após o 38º corrida, 38º quilômetro de corrida, ele começa a sentir dor na região dos isquiotibiais. E essa região aqui, que é o tendão conjunto dos adutores, ele nem se queixava de dor. Então, eu fiz o exame convencional, a gente vê uma área hipoecogênica, vê a presença de polo vascular ao Power Doppler. Fiz a elastografia, nós temos a área soft. Lembrando que eu faço, dependendo da profundidade, eu trabalho com o transdutor fazendo tanto linear como convexo, fazendo por compressão, fazendo shear wave. Eu faço de todas as formas, tá? Para obter as informações e comparar. Então, nós tínhamos a área soft e com a presença de polo vascular. No elastograma, na análise quantitativa, nós chegamos a ter um aumento da elasticidade entre 8 e 9 vezes. Tá? Está em acompanhamento esse paciente. Na região, foram feitos outros métodos de imagem para de pesquisa, e com um detalhe, não tínhamos diagnosticado, não tinha sido visto, né, e método conhecido, e na região que ele sentia, que ele referia realmente dor, que é na inserção dos isquiotibiais, a gente tem uma grande área hipoecogênica e Doppler negativo, porém com a elastografia demonstrando áreas soft intercaladas com áreas intermediárias, com quase 11 vezes aumentada a elasticidade da região. Então, essa era a região de maior dor dele e que a gente confirmou a elastografia. O Doppler era negativo. Quarto caso é uma paciente, ela é asiática, 51 anos de idade. Ela jogou vôlei durante muitos anos, numa época que não era incentivado o reforço muscular. Então, ela tem lesão de quadril, lesão de joelho. Eu brinco que ela é um atlas. E virou, aqui a gente fez fazendo análise da musculatura paravertebral e fazendo análise de multífidos. Ela tem uma grande infiltração gordurosa em multífidos aqui no corte transversal e aqui no corte longitudinal. E eu quis fazer também para acompanhamento, já que a gente vai tentar, com agentes biológicos, trabalhar a melhora dessa musculatura, eletrofísicos também. Eletrofísicos eu falo ondas de choque focal, cisca, uma ressonância magnética indutiva para tratamento, laser, ultrassom terapêutico, além dos agentes biológicos, né? Então, a gente está fazendo o acompanhamento porque essa infiltração gordurosa, ela não se dá por igual, então tem áreas, grandes áreas, com aumento da elasticidade muito importante. A gente vai trabalhar nessa regeneração dessa musculatura. Quem sabe mais à frente a gente apresenta isso. Bom, quinto caso clínico é um caso que é bem convencional, aparece bastante
que é uma tendinopatia insercional de tendão patelar, inserção tibial. Com o modo B, a gente vê a área hipoecogênica, um discreto espessamento. Aqui está um pouco encoberto, mas tem o elastograma com o aumento da elasticidade, apresentando a área soft. E na relação, ela está 2,5 vezes mais elástica do que o tendão, a porção sã do tendão patelar. O sexto caso clínico, aí tenho eu falo que são as joias da coroa, o sexto e o sétimo. Esse aqui é um paciente, ele é colega, ele é médico, ele estava descendo a escada de casa, falando ao celular, esqueceu que tinha um último degrau. Ele fez uma ruptura quase completa do tendão calcâneo, sobrando praticamente só parateno. Esse tendão feio aqui, bem heterogêneo, ainda com área de ruptura, com foco de calcificação, com invasão de gordura de Käger. Isso aqui já foi feito quando eu conheci esse caso, foi a minha chegada em São Paulo, já foi feito após procedimento biológico, após intervenção. Então, já teve uma recuperação assim fantástica do tendão, porque esse tendão ele não tinha praticamente nada, só que eu não tenho essas imagens. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a mapear para ver quais as áreas que a gente poderia melhorar nesse tendão. Olha só, então eu faço o mapeamento que eu falei lá atrás, eu faço o mapeamento pelo elastograma da área a ser trabalhada, tanto por agente biológico como eletrofísico, aqui cabe muito bem onda de choque focal, longitudinal, faço aqui o tendão em transversal e aqui em longitudinal, para a gente ter o quê? Uma comparação evolutiva, tanto em termos de dimensões de área, como também para facilitar, para guiar os procedimentos, como também para análise quantitativa comparativa. Esse tendão aqui, nessa região, ele é um tendão totalmente anárquico, né? Em termos de estrutura, né? Mas ele está 10 vezes mais elástico do que o tendão normal. Então, está se tornando muito interessante para essas comparações. Eu uso uma ferramenta na máquina chamada Comparative Assist. Então, coloco essas imagens lado a lado e faço dentro da as mesmas medidas, no mesmo tamanho de frame. Eu comparo isso tudo de uma época e 6 semanas depois. É muito interessante. Esse aqui é um caso que é muito, muito interessante mesmo. É o seguinte, é um paciente daqui de São Paulo. Eu morei em Manaus por vários anos. E ele, alguns anos atrás, ele passou num concurso, foi para Manaus. Começou a sentir uma parestesia, mas só que por problemas familiares, outros, ele não deu atenção. Ele ganhou peso e quando ele resolveu fazer um concurso público, ele resolveu para a Polícia Federal, ele resolveu perder peso, ele descobriu que a panturrilha dele de um lado estava muito fininha, do outro lado estava normal. Então, ele chegou para mim justamente para fazer essa pesquisa dessa panturrilha. Quando eu vou analisar o modo B, os músculos gastrocnêmios, eu vejo uma substituição, uma lipossubstituição muito grande nos gastrocnêmios, não no solear. Bom, por que não no solear? Porque os territórios neurais são diferentes. Eu pensei, esse paciente ele tem alterações, provavelmente compressão de coluna lombar, que depois a gente viu por termografia, foi confirmado na ressonância nuclear magnética. Mas aí eu também coloquei a elastografia para a gente ver o que estava acontecendo. E a gente tinha no comparativo o amolecimento, o aumento da elasticidade justamente por essa infiltração gordurosa
e que depois a gente até acompanhou durante um tempo. Esse paciente depois não retornou mais para São Paulo, mas a gente acompanhou durante um tempo e estava vendo melhora. Como conclusões, né, da minha experiência e do que eu estou vendo de muito interessante, a gente tem a possibilidade na análise do status fisiológico, do processo degenerativo e regenerativo. Permite análise preditiva, né, da lesão. Eu posso falar assim, olha, esse tendão está 10 vezes mais elástico, esse tendão vai romper. Eu sempre penso naquele exemplo do Ronaldo Fenômeno. Se existisse elastografia naquela época, ele não teria rompido o tendão patelar. É falar, olha, esse tendão está 10 vezes mais amolecido. Se ele der uma arrancada, ele vai romper. E então não teria acontecido isso. Aumento na acurácia diagnóstica associado a outros métodos diagnósticos por imagem, é uma tecnologia, né, que já se encontra disponível nos equipamentos intermediários e de última geração, está acessível a todo mundo. Tá? Mais uma vez eu agradeço. Vamos para as perguntas e respostas. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, está meu e-mail, está meu WhatsApp, eu coloco à disposição. Muito obrigada, doutor Luiz, pela apresentação. Excelente apresentação. Acho que é muita coisa inovadora para muita gente. Obrigada pela participação. Nós temos algumas perguntas. O nosso tempo nós temos 2 minutinhos, então talvez a gente passe só um pouquinho, mas vamos tentar ser bem, enfim, objetivo. Não são muitas perguntas. Uma pergunta para a doutora Cláudia. Eu vi que a doutora Cláudia, inclusive, respondeu várias perguntas já que estavam aí no chat, mas uma que talvez seja interessante para todo mundo, né? A doutora Carla perguntou: como podemos, então, utilizar as tabelas nas diferentes patologias, já que os cutoffs são diferentes para cada uma dessas? Só conheço a tabela Metavir. Doutora Cláudia, fique à vontade se quiser comentar. Então, eu acho que isso vai ser comentado, né, na palestra de amanhã, mas a tendência realmente é de agrupar essas tabelas com os dados das hepatites e da doença hepática gordurosa, e para as demais patologias, muitas vezes usa-se o próprio paciente como um parâmetro evolutivo de comparação, ou algumas outras patologias com tabelas individuais, tá? Mas a classificação Metavir, inicialmente ela é utilizada para as hepatites, né? Então hoje a tendência é nem falar tanto em Metavir, amanhã a gente vai detalhar um pouco a descrição dos laudos, mas a tabela principal é hepatite e doença hepática gordurosa. Perfeito, obrigada, doutora Cláudia. Temos uma pergunta aqui também para o doutor Pedro. Doutor Roberto, valores de cutoff da tireoide que você mostrou são para todos os aparelhos ou somente para os aparelhos da GE? Sim, são para todos os aparelhos, tá? Aquela tabela que a World Federation que eu mostrei propôs, ela tem até valores um pouco variáveis dos cutoffs, né? Tem um valor de corte mais ou menos um valor. Isso porque eles pegaram todos os trabalhos já publicados, tá? Que envolvem vários aparelhos de vários fabricantes, mas sempre ficaram naquela faixa da tabela. Então você pode utilizar aquela tabela para qualquer aparelho, sim. Perfeito, excelente. Doutor Luiz, vou também empreender aqui uma perguntinha para cada um de vocês. Doutor Roberto Wagner pergunta, ele dá parabéns aí pela apresentação e gostaria de saber como é a estrutura do laudo, né? Em linhas gerais, já existem vários casos, alguns com pontos comuns. Acho que é mais uma exposição, ele coloca até o e-mail para você poder compartilhar algum tipo de informação nesse sentido, mas se quiser fazer algum comentário de pontos principais a serem colocados no laudo, fique à vontade. Meu laudo eu faço vislumbrando o modo B, né? Sempre a base. Geralmente também associando o Doppler, a informação, né, do Doppler. E aí, por último, eu vou trabalhar com elastografia, falando do elastograma, falando da análise quantitativa também. E, inclusive, já que nós trabalhamos com a parte de regeneração tecidual,
eu faço o retorno desse paciente, faço um complemento do laudo, colocando o que houve de evolução. Né? Até então, graças a Deus, a gente tem tido evolução. Tá? Não teve tempo ruim, não. Que bom. Tem mais uma perguntinha aqui para a gente, então, ir para o encerramento. Também para o Dr. Luiz. Dr. Arthur Sintra que pergunta: a elastografia pode dar um diagnóstico mais preciso do que a ressonância magnética? Eu acho que não é uma questão de mais preciso. Eu acho que os métodos vão sempre se complementar. Mas é uma ferramenta que a gente pode incorporar no ultrassom de uma forma perfeita, traz muita informação. E traz uma informação do status fisiológico. É muito interessante. Excelente. Então, gostaria de agradecer a todos os participantes. Foram excelentes as aulas. Agradecer a vocês, palestrantes, pelo excelente conteúdo, mais uma vez, né? E teve uma pergunta se o webinar vai ficar gravado. Sim, esses webinars estão gravados e a gente vai disponibilizar na plataforma da Semana da Radiologia, na pastinha de webinars, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima sessão, amanhã sobre elastografia hepática ao meio-dia. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.